Hello everyone. Hello my friend. Welcome back in my channel. Um, Hello rapaziada. Então eu falei, olá todo mundo, olá meus amigos. Bem-vindo ao canal, né? De volta, bem-vinda de volta ao canal. E vamos aí falar do São Paulo, né? Então, antes de tudo, deixa o seu like, compartilhe, se inscreva, manda para seus amigos e bem-vindo ao canal Tricolor, um Tricolor por aí, né? Um canal que falaremos de São Paulino para São Paulino e vamos repercutir sobre as notícias, sobre o que passou em São Paulo e hoje vamos falar sobre o jogo de ontem, né? Essa palhaçada que aconteceu ontem do São Paulo, né? Do que tá virando São Paulo, né? E perdemos pros times da Itaquera lá, pros Corococó lá da Itaquera, né? E vamos falar um pouco sobre esse jogo e do que tá São Paulo, né? E que me preocupa nem é tanto o agora, mas e sim o depois, né? O amanhã, né? O próximo ano, que será do São Paulo, né? Então, né? Então, começar a falar sobre o jogo de hoje e do que é o São Paulo, né, cara? Do que tá virando, né? Então, acho que, infelizmente, assim, era meio que prevista a derrota de ontem, né? O São Paulo com um monte de desfalque, São Paulo largado das traças, a vide da representatividade da sua direção, do seu Júlio Casares, que é bom a gente frisar e dar nome aos boi, né? O seu Júlio Casares já deu uma lagada tudo, tirou São Paulo do seu estádio, né? Eu tava vendo hoje no canal, ontem na verdade, no canal do Arnaldo Tironi, que o Corinthians tem acho que o quarto ou terceiro ingresso mais barato e São Paulo tem o quarto ou terceiro ingresso mais caro do campeonato, né? E o São Paulo que diz o time mais popular, né? A Independente, o Baby também deu uma sumida também, não falam mais nada, né? A Dragões, desorganizado. O São Paulo virou as traças, né? Eu vi um comentário do Arnaldo ontem, no canal lá do Tirone, que eu compacto da ideia dele e vou aqui pedir licença pro Arnaldo e vou aqui também encabeçar essa campanha, né? Pra jogar com o Sub-20 aqui não é tão de brincadeira, né? Joga com o Sub-20, já que São Paulo largou mesmo, né? Começa a planejar o ano que vem, porque o ano que vem o brasileiro começa em janeiro. O Campeonato Brasileiro também é mais duro também, né? Tem jogos difíceis, né? E não sei que é o São Paulo, né? Então o São Paulo precisa fazer um planejamento ano que vem para sobreviver, para ficar na primeira divisão nos dois campeonatos, né, cara? Eu não gosto do Campeonato Paulista, mas também não dá para se entrar no Campeonato Paulista brigando pra cair, né, cara? É uma vergonha isso aí, então, né? E é traiçoeiro. O time de São Paulo é extremamente limitado, né? Não me parece que vai fugir muito do que esse time de agora, né? Então eu cabeceio essa página, pego a sugestão do Arnaldo e vou aqui colocar também, né, cara? Vou colocar aqui também, né? Joga sub-20 esses 4 anos, já que largou mesmo, não vai para Libertadores, né? Não querem nada da vida, né? E aqui eu vou falar um pouco do Crespo aqui já, porque eu acho que de tudo que tá acontecendo essa bagunça do São Paulo, pra mim é o menos culpado, né? Ontem a entrevista dele pra mim foi muito sincera, né? O Crespo foi muito transparente, né? Ao contrário do seu Rui Costa, que deu uma entrevista dias antes, falando que São Paulo era referência, que foi Amerazar, os machucados, sabe? Uma coisa patética, uma coisa assim, constrangedora, né, cara? Referência em que São Paulo é referência, o Rui Costa? Referência em que, cara? São Paulo é um café com leite hoje, que o Almanado eu tava vendo isso daí hoje, né? No UOL, né? E São Paulo é um café com leite. São Paulo não recupera ninguém. São Paulo é um jogador com mais. É o time com mais jogador machucado. Da onde, seu Rui Costa? São Paulo é referência. Que você fala com essas asneiras, cara? Vamos fazer uma autocrítica. Eu só espero que. E não acredito nisso, né? Eu sinceramente não acredito, mas eu espero, né? Que internamente eles é só um discurso da boca pra fora, que internamente eles têm uma autocrítica, né? Porque é uma coisa lamentável, cara. Eu não sei se ano de São Paulo, não acho que foi o pior ano, né, cara? Como eu falei, eu prefiro estar nesse marasmo aí que em São Paulo tá, do que tá na situação do Santos, né? Por exemplo, do Internacional, na situação do Gramado, brigando por não cair, né, cara? Por mais que, né, tem mais empolgação, tem mais. Como que eu posso falar? Mais engajamento, tudo isso aí, mas, pô, é um desespero. Imagina o medo de cair, né, cara? Eu espero, sinceramente, assim, é uma coisa que como torcedor São Paulino, a coisa que eu mais tenho medo é de ser rebaixado, cara. É de ser rebaixado. E parece que cada ano que passa, São Paulo caminha pra isso, né, cara? Caminha pra isso, caminha pra se preparar. Então, né, então eu acho que São Paulo precisa começar já a pensar ano que vem. Então eu acompanho o Ronaldo nessa
essa campanha, né? Porque o ano que vem vai ser duro, cara. É só 8 jogos do Campeonato Paulista, né? São jogos difíceis, não tem moleza, né? Então, te dar uma moscada ali pode se complicar. E o Campeonato Brasileiro cada vez vem sendo mais duro, né? Então, né? Felizmente, São Paulo já conseguiu 45 pontos, né? Não vai ser rebaixado, mas, né? Precisa tomar cuidado, né? Então, né? Então, aqui, só que aqui eu quero fazer uma crítica do Crespo, porque pra mim ele é o menos culpado. Mas, então, Crespo, vamos começar a usar mais a base também, né, Crespo? Já tá na hora também, né, cara? O pessoal pegava no pé do Zubedi, falava que o Zubedi não, não, não usava a base. O Crespo também, cara. Tem os moleques da base. Dê uma chance, cara. Entende? Faz algo diferente, cara. Porque tem certos jogadores ali que o São Paulo tem que parar de insistir, cara. Tem que parar de insistir, cara. Não vai dar certo, cara. Entende? Ontem trocou o Alisson, cara. O que é o ano do Alisson esse ano, cara? O Alisson tá tenebroso, cara. O ano do Alisson, cara. O Alisson tá uma bosta de partida. Então, cara, por que não dá chance pra esse moleque esse Ferreira aí, Pedro Ferreira, que é camisa 10, né? Vai que ele descobre um passe. O próprio na frente, cara. Por que não jogar com o Tapia, cara? O Tapia e o Paulinho dá uma chance, não precisa começar jogando, mas bota uns 20 minutos ali, cara, uns 15 minutos, o Lucas, sabe? Tenta fazer alguma coisa diferente, cara. Tenta sair dessa mesmice. Já acabou o ano mesmo. Acho que agora pode começar a dar uma chance, né? Vai que vinga. Ninguém tá falando aqui que esses moleques vão resolver o São Paulo, mas vai que, né? Vai que surge alguma coisa, aproveita. Tem esse do Santos aí, o Robinho, que tá, mano. Você vê que o moleque é bom de bola, cara. 17 anos, velho. Então tem que dar chance, cara. Vai que surge, cara. Porque os que estão ali, cara, sinceramente, assim, eu vou falar a verdade pra mim, eu acho que o único jogador desse ano no São Paulo, na minha humilde opinião, é o Rafael. Eu acho que o ano de todos, o Enzo Dias também ali foi um ano legal, porém também fez muito pênalti besta, o Enzo Dias também, né? Então vamos ficar. E, tipo assim, mas e como eu tô falando, pra ninguém achar aqui também pensar que eu tô falando pra botar os moleques pra ser titular e tal, tirar o Luciano e botar nunca mais, não é isso, né, cara? Mas, pô, cara, o Luciano jogou lá 70 minutos, tava onde, não fiz porra nenhuma. Cara, tira ele, bota o Ferreira lá, o Pedro Ferreira, ou o Lucas, sei lá, tenta fazer algo diferente, né? Tá, tudo bem, ontem foi um clássico, ontem talvez não dê, mas, pô, contra o Juventude agora, tenta, cara, tenta, tá largado mesmo, já deu mesmo, cara. São Paulo não vai chegar na Libertadores, cara, esquece a palhaçada, a direção do São Paulo largou, todo mundo largou, então, né? Então aqui vai criticar o seu Crespo nesse ponto, né? Vamos usar mais a base, é bom tentar, né? Olhar mais pra Cotia aí, tentar fazer alguma coisa, né? Então, mas eu acho que a única coisa que culpa do Crespo, o resto ali, cara, eu acho que culpa menos, né? São Paulo, na minha opinião, no meu entendimento, desde o jogo da LDU contra o São Paulo, perdeu pra LDU, largou o Campeonato Brasileiro, né? Largou tudo. Seu Júlio Casares, pra mim, é o maior responsável dessa gestão. É um cara assim que é lastimável, cara. Eu acho que ele faz, se não faz, é o pior presidente, se não é o pior presidente da história de São Paulo, é um dos piores. Faz uma péssima gestão, cara. Uma péssima gestão, entende? Não consegue fazer nada, não consegue mobilizar mais ninguém. Ele que tanto falava que eu recuperou o time, o torcedor São Paulino, que isso, que aquilo. Cara, o torcedor São Paulo largou o time também, cara. É um ano extremamente lamentável. Então, como eu falei, eu sinto talvez assim, como um torcedor, talvez esse ano seja um ano que mais tô com ranço, mas sei lá, um sentimento estranho, assim, sentimento de água com salsicha, um sentimento de raiva, de indignação. Eu escuto um monte de gente falando que dá vontade de sair para. Eu acho que isso não serve, cara. Aqui, eu vou falar pra vocês, esse canal aqui vai ter um posicionamento. São Paulo. Nós não largamos o São Paulo. Nós não largamos. Aqui só se torce pro São Paulo, né? Mas, assim, é um posicionamento aqui do canal, né? Meu, né? Agora, quem quiser largar, quem não quer assistir, beleza, porque é difícil mesmo, cara. É difícil mesmo, porque você não vê perspectiva, você não vê melhora. Se a redução da dívida tivesse acontecendo, se tivesse um jeito, você não vê o futebol, você não vê um preparo, você não vê pessoas assim, capacidade, querendo fazer as coisas, fazendo acontecer, você não vê isso da direção. Pelo contrário, eu vejo uns caras que estão nem aí. Admiro o seu Muricy, que sempre falou tanto do trabalho, tanto de dedicação, também deu uma sumida também, não mostra mais nada, né? Então, assim, é preocupante, né? E a prova disso foi do jogo de ontem, né? Ontem São Paulo, primeiro tempo São Paulo tenebroso também, né? Não teve quem jogar, mas tenebroso também, entende? E perdendo muita chance, né? Eu acho que falta um time também um pouco mais de ousadia também, tentar fazer, sabe? Igual eu falei, entrou extremamente defensivo ontem, não conseguia chutar uma bola. E mesmo assim tava fazendo um bom jogo. Mas aí o seu Ferreira também faz um pênalti idiota. Eu vejo muita gente falando, aqui não foi pênalti, aqui no Brasil é isso.
Eu achei que foi pênalti, vou ser bem sincero, cara. Pode-se dizer que na hora ali. Pode-se dizer que na hora ali o cara deu uma forçada, que pá, que isso, que aquilo. Pode ser tudo, mas eu acho que foi pênalti, entendeu? Apesar que eu também achei que teve um pênalti lá de São Paulo lá. Que o cara deu um empurrinho numa cara, que acho que foi até mais pênalti do que no Ferreirinha, do Ferreirinha ali. Mas independente disso, eu achei que foi pênalti. Eu vi daí inteiro um gol lá e uma coisa assim, lastimável, né, cara? Uma coisa assim, o Ferreirinha também, sabe, né, lastimável. Mas depois o São Paulo vem, bota o tapa, né? Que muita gente fala que ele é bom, né? Que é esforçado. Ele é ruim, eu acho ele um jogador fraco, né? Mas no meio desse lobo que o São Paulo tá. É um cara que tá se destacando, né? Mostra, tem vigor, né? O Crespo falou que precisa de gente com saúde. São Paulo realmente precisa. A gente já tá batendo aqui no canal, a gente bate nessa tecla do time mais jovem, precisa envelhecer. E se não tem dinheiro para envelhecer, é aí que vai minha crise. Pega da base. A base são jovens, entende? Então a São Paulo precisa começar a botar moleque na base, né, cara? Entende? Precisa, cara, fazer isso, né, cara? Entendeu? Claro que depois vai vender por um caldo de cana lá, mas beleza, mas bota. Não é da base. Enfim, né? Daí entrou o tapa lá, São Paulo até teve. Eu acho que o jogo merecia mais um empate do que a derrota, sinceramente. Eu não achei que quando fez um bom jogo assim que os caras falaram. Sinceramente, eu não vi, né? Mas é isso, o Pablo Maia, que também esse ano fez acho que um pior ano, assim, desde que ele subiu pro profissional. Um ano péssimo. Na verdade, o ano de São Paulo, assim, no geral, muito ruim de todos, cara. O seu Abolida ruim, um ano ruim. O Alan Franco também, no ano passado eu achei que tinha sido o melhor jogador. Esse ano também, olha, dá umas paçocadas sinistras, né? O César que às vezes ajuda, às vezes não, eu só acho que não deveria ter renovado por 3 anos com o César, que eu acho que poderia um ano só, né? Tem que começar a usar mais o Mike, apesar do Mike ser um marcatão, eu acho que é mais jovem, sabe? Eu acho que o São Paulo precisa postar no time com mais energia, cara, com mais energia, de botar jovem, botar fôlego, sabe? É muito time idoso, né? Daí, depois entrou a Ferrarese, o Bobadilha também, né? O Ferrarese no lugar do Rafael Tolói, porque eu não sei que, cara, sinceramente, assim, sinceramente, assim, com todo respeito ao jogador Rafael Tolói e seu Luiz Gustavo, não dá pra jogar no São Paulo, cara. Que eu espero que não venha com essa coisa de querer renovar, que tá jogando bem, que isso. Tanto o Luiz Gustavo, acho que o Rafael, principalmente, ou que o não renove, por favor, cara. São jogadores que são dedicados, são esforçados, tudo bem, mas não renove. Vai ser dedicado em outro time, por favor, cara. Por favor, não quero aqui faltar com respeito ao jogador. Mas não dá, cara, não dá. Não ficar aí nessa lorota de estar jogando bem e tal. Se os últimos jogos querer renovar com o cara. Por favor, não faça palhaçada, cara. Se livra de. Nem só pelo salário, mas São Paulo precisa de jogador jovem. Precisa. Ah, mas é o líder. Cara, busca espírito de líder. São Paulo precisa sair dessa coisa, cara. Entende? São Paulo parece que vive do passado, cara. Parece que sempre com essa coisa de que trazendo um jogador isso. Cara, parece que não consegue voltar a pensar no futuro, velho. Cara, será que não tem ninguém, cara, ali que de uns 20 não consegue ter um olhar pra América do Sul, um olhar fora da caixa, velho? Então, por favor, né? E aí tomou o gol fez gol, tomou o gol lá com a paçocada do seu Pablo Maia, depois do terceiro gol ali foi parical lá também, um chute lá, enfim, né? E aí a entrevista coletiva do Crespo, né, cara? E aqui eu vou usar até na tende do livro. Tragédia não, né? Porque a tragédia ainda pode acontecer e eu gosto de falar, São Paulo não chegou no fundo do poço ainda, não caia nessa. Que é o pior momento da história, não, pode ficar pior, cara. Pode ficar pior. Então a gente tem que lutar pra não ficar pior, entende? Pra não ficar pior, entende? Então eu concordo com o seu Crespo, eu não acho que é uma tragédia no Libertadores, mas é uma coisa assim, patética, né, cara? São Paulo, a gente sempre fala, né, cara? Time grande precisa jogar competição, precisa estar no topo, cara. São Paulo não consegue ter esse caminho, não consegue ter fome, não consegue eu não sinto desejo. Como eu falei, cara, 14 rodadas pra acabar o Campeonato Brasileiro, São Paulo deu uma largada, cara, deu uma largada, ganhou do Palmeiras, não perdeu o Palmeiras, mas deu uma mobilizada ali, ganhou, porque precisa, né, cara? Porque uma hora assim, ninguém vai perder tudo, tem jogador, tem gente que sai, tem torcedor, então, né, vai precisar fazer alguma coisa. Mas no geral, São Paulo não quis, cara, não quis, todo mundo fez parte disso, né? Mas assim, o pior que eu acho, aí o Crespo falou lá que precisa de jogador jovem, né? Realmente, assim, né? Com saúde, né? Que ele usa a palavra. Realmente, só que assim, são jogadores velhos que têm contrato. Como vai fazer, cara? Entende?
E assim, dependendo do Casares, do planejamento, dependendo se é diretoria pra alguma coisa, cara, não vai, cara. Esse que é o meu que eu fico com mais medo, cara. Que eu não vejo perspectiva nessa diretoria. Eu não vejo uns caras pensantes, uns caras elaborando, uns caras que conseguem fazer as coisas corretas, entende? É uns caras muito trabalhados, ouve muita negócio em rede social, faz as coisas quando vê que a coisa dá merda, começa a fazer as coisas meio assim, sabe? Não tem convicção nenhuma. Por exemplo, agora colocou para dar entrevista tá, em coletiva, de transparência, e treino aberto, cara, sinceramente, assim, cara, nas alturas do campeonato, assim, claro que é melhor do que nada, né? Mas assim, parece que eles são que passam uma coisa, assim, como que eu posso dizer, tá ligado? Eu vou dizer assim, imagina sua casa tá suja, chega a tua mina lá, pô, você reclama da tua casa suja, você começa a limpar a casa, mas pô, ela já tá invocada lá com você, pô, vai esperar eu falar pra você fazer isso, sabe como que eu tô querendo dizer? Parece que alguém faz, diz o que não tem credibilidade. O departamento médico aí fala que fez uma inovação de plus da puta que pariu aí, de tudo aí, que como dar um nome para dizer que é melhor. Tá uma bosta esse departamento médico de São Paulo, cara. É uma coisa assim que, igual ele falou, não existe azar, cara. Não tem esse negócio de azar, cara. Pô, machucar o joelho, ter jogador machucar o joelho, beleza, mas e o resto, cara? E o resto, cara? O seu Marcos Antônio que vem na machuca, entende? O Rafael Tola também, sabe? Um monte de coisa. Jogadores que se machucam, voltam a ter lesões, cara. O que fizeram lá com o Val, sabe? Então, sabe? Então São Paulo tá assim, cara. São Paulo tá largado, cara. Eu, sinceramente, aí, o que me deixa mais preocupado com tudo isso é que eu não vejo solução a longo prazo, cara. A média, curto, longo prazo. Eu sinceramente, assim, não vejo, cara. Não vejo uma melhora, não vejo uma coisa assim, né? É isso que é mais complicado, né, cara? Né? E eu tava pensando esses dias, eu tava vendo, eu lembro que tava. Não, acho que 2019, se não tiver errado, 2018. Tava escutando, tava me lembrando, tava escutando na rádio, um programa de São Paulo. E aí o cara, dei até uma trocadinha, o cara falando sobre a perspectiva de São Paulo. E que ele achava que ia ser mais um ano ruim, mais um ano médio, na gestão do Leca ainda. Mais um ano médio, o ano que não vamos ganhar pra porra nenhuma, que não sei o que. Passa-se que 6, 7 anos e a mesma sensação pro ano que vem eu tenho, cara. A mesmice, tá? Parece aquele déjà vu. Porque essa direção do São Paulo, cara, eu vou te falar uma coisa, cara. É uns caras incapazes, assim, a estrutura política de São Paulo, né, cara? Sinceramente, a política do São Paulo, assim, é complicado porque é política. Isso mexe com as nossas vidas, né, cara? Não só institucional do Brasil, do que acontece, mas no futebol, né, cara? Política vai dar o rumo, vai direcionar, vai ser um time, né, cara? Toda ação que tem mais de uma pessoa é política, decisões, palavras. Então é ter organização, ter um norte, ter um desafio, tomar decisões, saber o que. Em vez de gastar energia procurando o melhor pro São Paulo, busca soluções, que vai ser São Paulo, departamento médico, um monte de coisa para fazer, fica gastando seu tempo, sua energia, fazendo propaganda política para se recapitalizar. Quem viver verá, cara, sabe, cara, quem não sei se vocês viram esse vídeo do seu Júlio Casares falando isso, vamos diminuir a dívida, quem viver verá, a dívida que ele aumentou. Que ele pegou acho que de 500, 400, 500 e tapou um bi, tá ligado? Então, tipo assim, cara. Tá ligado? Tipo, a cagada que ele mesmo fez, que não diminuiu ainda, né? Daí ele quer dizer, não, vamos diminuir, quem viver verá, alguma coisa assim. Que é a única coisa que ele pode se apegar, porque o resto, cara, não fez mais bosta nenhuma pelo São Paulo, né? Então, né, é isso que é complicado, essa política de São Paulo aí, sei lá, cara, eu não vejo, como eu falei, eu não vejo soluções, né? Eu já falei pra você, pra mim, eu só acho que o São Paulo voltará a ser um time grande, um time vencedor, um time realmente assim como hoje, como é o Palmeiras e o Flamengo, assim, não vou dizer depois, porque não é colocar data, mas assim, primeira coisa é mudar a gestão, mudar a forma, fazer uma revolução política no São Paulo, de departamento, mandato, de tudo, né, cara? Uma reformulação geral, assim, tá mudando a água pro vinho. São Paulo hoje é uma ditadura, né? Então precisa ter várias mudanças ali e, sinceramente, não vejo como isso, né? Então vamos torcer aí eu não falo nem pra melhor, porque só pra não piorar, porque, sinceramente, aí nosso destino ano que vem é jogar, olha lá, uma Sul-Americana, né? Porque Libertadores já era, torcedores, e é isso, né? Mas, como eu sempre digo, eu vou voltar a repetir, aqui só se torce pro São Paulo, então vamos seguir em frente, tá certo? Deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal e vamos aí, tá certo? Tamo junto.